Justin Jefferson gastou dinheiro em alguns dos carros mais caros de toda a liga, mas ele não é o único jogador da National Football League gastando uma fortuna em carros. O carro mais barato de um jogador da National Football League é de Alfred Morris, um Mazda de 1991. Que porra é essa? Essa coisa e o carro são feios, mas Alfred ama, pois comprou por $2 e viralizou. Provavelmente ele é o único jogador da National Football League com um carro que até eu posso pagar. Outros jogadores da National Football League têm carros que valem dezenas, centenas de milhares ou até milhões, sendo que um deles chegou a valer 15 milhões. Os carros só vão ficar mais caros à medida que continuamos. Então, subindo de nível para Kirk Cousins, ele gastou milhares em um carro que a vovó dirige. Tudo bem, só de olhar para a vovó do Kirk, ela não precisava de velocidade. Ela tinha uma van Grey Savannah e vendeu ao Kirk com desconto. É por isso que ele está sempre postando com a van, curtindo com ela, e é visto dirigindo essa coisa por toda a cidade, até nos jogos. Fãs só são legais quando você os dirige desse jeito. Falando sério, a van do Kirk tem um lugar especial no coração dele. Porque depois que ele comprou por $5.000, a avó dele infelizmente faleceu. Descanse em paz, nem todos os carros dos jogadores da National Football League têm histórias tão marcantes, são baratos ou ruins. Porque o carro de $50.000 fez o outro jogador virar piloto de corrida. Jogadores da National Football League raramente usam carros de corrida, mas Anthony Sherman era exceção por seu amor à National Association for Stock Car Auto Racing. Uma vez, o piloto favorito dele ultrapassou alguém durante uma corrida em um carro que podia chegar a 320 km por hora e depois comemorou a vitória fazendo zerinhos. Anthony ficou obcecado pelo Mustang. O cara comprou o carro para si e dirigiu em um campo de treinamento escoltado pela polícia. Não sei como, mas ele foi filmado por todos e apareceu no noticiário porque o carro valia $50.000. Mas outros jogadores da National Football League gastaram 80 mil em carros saídos direto dos videogames. Vamos lá! As Tesla Cybertrucks dominaram o Fortnite e as coleções dos jogadores da National Football League. John Love Smith foi o primeiro jogador a ter uma na vida real. Nem todos os caminhões dos jogadores jogavam Jane. Jason Kelce foi visto dirigindo o dele por Filadélfia e ao menos personalizou um pouco. Mas o cara não podia rir do caminhão do outro jogador, já que até Elon Musk ficou impressionado. Esse caminhão é insano, cara. Isaiah Simmons cobriu tudo de branco neve, com rodas personalizadas iguais. Ele não só fez uma sessão de fotos com isso, mas também instalou uma mini televisão dentro para ver Field Flicks. Até ele se inscreveu e você não? O que tá esperando? Inscreva-se. Após os fãs começarem a babar no carro do cara em público, não só Elon Musk tweetou sobre isso. Se ao menos o Elon visse a Cybertruck mais insana que um jogador da National Football League possui, porque a do Eric Ebron não foi apenas personalizada com um interior azul claro para combinar com a faculdade onde ele jogou. O exterior recebeu envelopamento preto fosco e rodas já insanas de dia. Mas ei, apaguem as luzes rápido. As rodas do cara também brilham no escuro. Esse carro é incrível, espero que valha $80.000. Mas o carro de outro jogador da National Football League não custou só 90 mil, ele literalmente pegou fogo. As coisas nem sempre foram tão agitadas para Leonard Fournette, porque ele está acostumado a andar de carrões caros sem nenhum problema. Especialmente esse carro com rodas vermelhas personalizadas, interior combinando e potente. Durango SRT Hellcats como a dele podem chegar a até 290 km por hora, tornando-a uma das SUVs mais rápidas do mundo. Mas isso se tornou um problema, porque um dia, quando Fournette estava dirigindo esse carro na rodovia, o carro pegou fogo do nada. A cena foi caótica. A rodovia foi fechada e pessoas de todos os lados tentavam apagar o fogo. O motor superaqueceu e queimou o carro até virar cinzas. Felizmente, Fournette estava bem e explicou tudo à polícia. Mas seu carro de $90.000 foi perdido. Droga. Mas beleza, agora que estamos subindo para $100.000, o carro de um jogador da National Football League não era só insano. Ele se inspirou em um super-herói. Ver o Hulk destruindo não era a única coisa que Darren McFadden adorava. Ele sempre foi obcecado por customizar carros, como seu Donk rebaixado com rodas enormes. Mas depois de um carro desses, ele juntou as duas coisas que ama em uma só. Hoje ele vive desfilando pelo bairro com seu carro bicolor. As rodas são tão grandes que ele até pintou o tamanho na lateral. 32, agora claro, o Buick personalizado dele também tem o super-herói favorito dele no porta-malas. O cara pagou $100.000 pela filha do Hulk. Outro astro da National Football League gastou ainda mais em algo capaz de sobreviver a uma guerra mundial.
Só um jogador da National Football League que quase morreu queimado precisaria de um caminhão desses. David Njoku comprou sua grande máquina de 6 rodas que não furam. O caminhão ganhou um motor Hellcat personalizado, tornando-se um dos mais rápidos do mundo. Ele também foi projetado para que você não consiga arranhar ou amassar, mesmo se tentar, ele literalmente pode sobreviver a tiros. Então, para deixar as coisas ainda mais loucas, quando o seu Jeep Hellfire do Apocalipse todo preto ficou entediante, você mandou envelopar tudo com slime da Nickelodeon. Me pergunto por que o cara postou com ele no Instagram, e os fãs tiram fotos dele. É insano! Custou 200 mil para Davi, e provavelmente duraria até o Rambo. Em uma faixa de preço maior, 5 jogadores da National Football League disputaram quem customizava o Lambo mais insano. Primeiro foi Laramie Tunzel, e o Lambo dele não é só um carro, é literalmente um animal. Mesmo tendo escolhido o preto e não voltado atrás, o interior é metade roxo e metade chita. A personalização com o camurça roxo dentro daquele carpete felpudo me lembra os anos 70. É como aquele roxo de cafetão com estampa de chita, né? Insano. Eu tento ser criativo por dentro e manter uma aparência mais séria por fora. Mas admitir que parecia básico por fora é o motivo pelo qual essa competição de Lambos está só começando, cara. Trey Turner elevou o nível ao personalizar completamente o seu Lambo. Ele não ficou só coberto de verde-limão. O Urus veio com o interior bege, deixando o Trey animado ao recebê-lo. Isso vai ser insano. E sim, cara, o carro chama a atenção como bola de tênis, mas aquele Lambo não era mais insano que um que parece de joalheria. Mohamed Sanu pegou seu Urus preto comum e mandou transformá-lo totalmente. Interior personalizado vermelho e exterior envelopado em vermelho sangue combinando, ele ainda usa as rodas douradas mais insanas da Ford Alto que já vi. Mas mesmo que ele chegue aos jogos com seu Urus, que parece do Homem de Ferro, não é mais insano do que o Lamb do CD Lamb. Começou sendo cinza escuro e laranja com um kit de carroceria personalizado, até que eventualmente, o Urus dele não era mais chamativo o suficiente. Como gosta de roupas de grife, mandou revestir todo o interior com material da Hermès. Ele também colocou um sistema de som com as iniciais dele, e depois transformou o Urus para ser todo laranja, com fibra de carbono e rodas insanas de 2 tons. Mesmo ostentando esse carro, a coroa de Urus mais insano de um jogador é do Odell Beckham. O Urus personalizado do Odell tinha rodas azuis, interior de camurça e estrelas no teto. Ele instalou um som com seu logo, luzes que projetam o Baby Yoda, iluminação sob o carro, e como o branco e azul do Odell combinavam com o uniforme e as cores dos Rams na época. O carro dele era o mais personalizado da National Football League, então venceu a competição. Custou 230 mil dólares. Consigo imaginar jogadores da National Football League comprando Lambos. Kenan, sai daqui. Já ouviram bastante sobre Lambos. Depois falamos do seu. Beleza, primeiro não podemos ignorar o carro tão caro que ganhou o nome de uma lenda da National Football League. Liguem seus motores, bebê. O jogo começou. O caminhão monstro do Rob Gronkowski atinge 112 km/h e salta 21 metros no ar. Ele tem o número da camisa dele, o nome dele combinando com sua lata de edição limitada do energético e ainda leva o nome dele, o Gronster Truck. Mas o Gronk já está acostumado a ter coisas com o nome dele. Quero dizer, estamos falando de um cara que literalmente tem sua própria praia. Mesmo que o caminhão dele valha $250 mil, outro jogador gastou ainda mais em um carrão à prova d'água. Esse carro molha todo mundo, principalmente Marcel Darius, e talvez por isso ele se sinta um rei. O carrão dele não tem uma pintura vermelha comum, mas é coberto de veludo vermelho, fazendo a água escorrer ao lavar. Isso deixa o carro macio como pelo. O mano não só colocou uma placa personalizada, apelidando o carro de Ferrari. Ah, irmão, esse cara é um lixo! O carro dele se tornou tão icônico que a gravadora do Lil Wayne usou ele para uma sessão de fotos. Pelo menos o supercarro de 280 mil do Marcel não causou polêmica, porque o carro de outro jogador era tão caro que fez com que ele fosse caçado por criminosos. O carro mais insano de Thomas Davidson apareceu em todos os noticiários após a situação assustadora. Seu McLaren todo preto não era nada demais no começo, mas depois que ele o transformou com um envelopamento insano e rodas pretas, agora seu McLaren se destacava por onde passava, então todos os seus fãs sabiam do carro e o filmavam. Certa noite, criminosos que não eram fãs rastrearam sua casa para cometer um crime. Invadiram sua garagem, roubaram o McLaren, deram uma volta e no fim destruíram o carro. Então, o McLaren de Thomas, que custou $320 mil, nunca mais foi o mesmo. Mas pelo menos ele só perdeu o carro.
O carro do outro jogador não era só mais caro, mas também inspirado em um rapper falecido. Já achava alguns Rolls Royces de outros jogadores da National Football League incríveis, como o Golden Boom Inversion de Antonio Brown e o Blue Ball de Mario Williams. Teve aquela vez que o Shaq Lawson virou o Quavo e copiou o Rolls preto e laranja dele. Tem até o Odell, que mostrou sua recepção mais famosa no capô de um. Mas para Deshaun Jackson, o carro significa ainda mais. Isso só ocorreu quando um rapper famoso foi baleado. A notícia da morte de Nipsey Hussle fez com que ele fosse lamentado mundialmente. E ninguém foi mais afetado pela morte dele do que Deshaun. Eles eram melhores amigos há anos e estavam sempre juntos. Deshaun precisou homenageá-lo de todas as maneiras possíveis. Desde usar chuteiras especiais nos jogos até contar histórias dele usando correntes de diamante com o nome Nipsey. Ele até fez algo ainda mais caro, personalizando um Rolls Royce Cullinan todo preto com o Nipsey estampado por todo o carro. As rodas, o emblema duplo R e o interior eram da cor favorita do Nipsey. E ele ainda colocou o rosto do Nipsey brilhando embaixo do carro. Deshaun só precisou postar o carro para seu parceiro, pois foi homenageado com algo de 350 mil. Outra estrela da National Football League comprou um carro ainda mais caro, inspirado nas roupas que usa. O que é isso? Não esse. Ja'Marr Chase está sempre ostentando roupas de grife, especialmente da sua marca favorita, Louis Vuitton. Mas a Louis Vuitton não estava só nele, virou parte do carro mais caro. Tudo isso por causa do lendário designer de moda Virgilio Abloh, sempre ligado a essa marca. Ele ajudava a Mercedes a projetar um dos carros mais raros do mundo, com pintura preta de obsidiana em cima e areia embaixo. Este é o Mercedes-Maybach Virgilio Abloh, com o clássico marrom dos produtos Louis Vuitton. Por dentro, as coisas ficam ainda mais insanas, porque o painel parece ter 2 iPads, alto-falantes visíveis ao ouvir música, portas automáticas e luzes que fazem parecer que você dirige um objeto voador não identificado. Tem até um emblema no centro que prova o quão raro é o carro. De apenas 150 em todo o mundo, mas não foi exclusivo demais para Ja'Marr ou outro astro da National Football League. Porque Odell Beckham, espera aí. O Odell tem todos os carros desse vídeo, cara. Deixa pra lá, cara. Odell ostentou exatamente o mesmo, mas não muito tempo depois. Foi zoado por nunca lavar o carro. De qualquer forma, os 2 Maybachs custaram a eles 430 mil. Sinceramente, isso nem se compara ao Keenan Allen, principalmente quando ele transformou um carro que mal sabia dirigir. Como vocês podem ver, eu quase não caibo nesse negócio aqui. Só começou a fazer essas piadas depois que o carro dele ficou insano. Quando ele pegou o carro pela primeira vez, era todo branco e básico, igual as garotas nas minhas DMs. Assim como eu me entendi com esses pensamentos, Keenan também se cansou de ter uma cor só. O cara envelopou o Lamborghini de roxo metálico, colocou rodas pretas e personalizou o interior preto com costura vermelha. Por isso, ao ver pela primeira vez, só conseguiu dizer: "Isso aí, meu parceiro." Mesmo sendo quase alto demais para dirigir, ele saiu com seu Aventador, um dos supercarros mais rápidos que o dinheiro pode comprar e que custou a Keenan 460 mil. Mas o carro de outro jogador não era só mais caro, ele vem equipado com armas que são usadas pelo exército. Quero saber com quem o Amari Cooper tá brigando. Por que você precisa de um carro com pneus à prova de balas? É tão escuro que se mistura à noite e possui gadgets especiais, como máscaras de gás, que surpreenderam até um rapper famoso. Vidro blindado, classificado como C7, resiste a balas de grande calibre, as portas laterais recebem aço. Eles adicionam coisas legais, como cortina de fumaça. Sério, mano? Sim, ele tá na cortina de fumaça, sim, ele está... Isso é burrice. Maçanetas elétricas. De jeito nenhum. Você tem visão noturna. Eles têm um escudo sob o piso para isso. Bombas? Sim, senhor. Esse é o próximo nível. 2Change se surpreendeu ao perceber que o caminhão militar de Amari serve para mais do que ir à guerra. Ele foi o primeiro no mundo a ter um, pois custa 700 mil. Mas subindo de nível, o carro de Tom Brady não só custa quase o dobro. Ele fez com que ele comprasse uma casa nova. E aí? O cara ficou animado na casa nova porque Brady conseguiu isso após a Aston Martin lançar um supercarro de fibra de carbono branca, portas borboleta e pinças de freio com prata. Mas o carro não só tinha um visual insano e foi colocado em videogames à toa. Esse Aston Martin tem 1000 cavalos e atinge facilmente 200 por hora. Então quando Brady viu isso, tudo o que ele conseguiu dizer foi: vou precisar de uma garagem maior. Pouco depois, manchetes diziam que Brady comprava uma das maiores mansões de Tampa Bay. Mas ele não comprou casa na praia só pra se molhar, nem instalou cinema só pra ver lances, embora faça isso também. E se o Brady também é fã, por que diabos você ainda não se inscreveu? Eu literalmente já te falei antes, se inscreve. A casa dele também tem 2 garagens com espaço suficiente para caber o Aston Martin, que vale 1,3 milhões. Mesmo o carrão dele, que parece de corrida, não é mais rápido que o do próximo jogador.
Drew Brees gastou quase o dobro em um carro que quebrou o recorde mundial. Tudo bem, você deve achar que Drew, sendo branco, sempre dirigiria isso. Mas se viralizou ao comprar um super carro conversível bicolor. O cara está andando em algo que eu achava que só dava para personalizar no Forza. O Bugatti Veyrounds, como o dele, tem o maior motor do mundo, o que não só permite que ele decole mais rápido que um caça, mas também estabeleceu o recorde de carro legalizado para as ruas mais rápido do planeta, ao atingir a velocidade máxima de 267 milhas por hora. Por isso só fizeram 92 e o Bugatti do Brees custou 2,5 milhões. Mas Aaron Rodgers gastou mais de 3 vezes esse valor no carro mais raro do mundo. Essa coisa não é só longa e preta. O que você acabou de dizer? Ela tem rodas que lembram estrelas ninja e um dos interiores mais insanos que já vi. Não é só fibra de carbono em vermelho que tornam o interior luxuoso. O Maybach do Rodgers tem bancos de corrida, cintos especiais e capacetes porque pode ultrapassar 200 km/h. Como só há uma versão desse carro no mundo, Jay-Z deve ter pedido emprestado para Rodgers usar no videoclipe, já que comprar custaria 8 milhões. Mas Patrick Mahomes não só tem o carro mais caro da National Football League, isso pode torná-lo bilionário. Tá, tudo isso porque o Mahomes investiu no próprio time de Fórmula 1. Porque máquinas dessas inspiraram o Mahomes a aparecer nas corridas, onde ele não só aprendeu sobre como se tornar um piloto, mas também teve que acelerar em um carro de corrida de verdade. Um pouco antes do simulador. Isso é insano demais, cara. Cara, isso foi insano. Depois de tudo isso, o Mahomes ficou viciado e tirou fotos ao lado do carro oficial do time. Agora, como o Mahomes é um dos atletas que ajudou a investir mais de 200 milhões na F1 e as receitas do esporte aumentaram quase 50% em apenas um ano, a equipe de corrida dele, que dirige um carro que vale 15 milhões, pode fazer com que o investimento dele o transforme rapidamente em um bilionário, o que ainda não é tão louco quanto isso.